Louvado seja Deus, que prazer estar aqui para compartilhar com você mais uma palavra de Deus. E você que é inscrito aqui no meu canal, fica aqui o meu agradecimento, a que Deus abençoe grandemente a tua vida, você que faz parte aqui desta família, aqui do meu canal. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Meu compromisso é com a palavra de Deus e sempre estou aqui trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração, trazendo esclarecimento e entendimento para todos vocês. Então, que Deus abençoe, fica aqui o meu carinho a todos vocês. E você que ainda não é inscrito no meu canal, então inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os vídeos e ajude a divulgar a palavra de Deus, certo? E hoje, como prometido, eu quero ver com você a respeito do profeta da Antiga Aliança e o profeta da Nova Aliança. Em certo aspecto, algo semelhante e também tem algo diferente. Eu quero compartilhar com você nesta hora. Vamos lá então. O profeta da Antiga Aliança, os profetas da Antiga Aliança eram usados no dom de profecia, usados no dom da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, assim como os profetas da Nova Aliança também são usados, né? No dom da profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Mas há aqui um aspecto diferente que eu quero compartilhar com você. Talvez você não saiba. Vamos lá então. Vamos entender, certo? O povo da Antiga Aliança era um povo espiritualmente morto. A presença de Deus vinha sobre apenas alguns grupos de pessoas. Alguns grupos de pessoas apenas eram ungidas com o Espírito Santo. Os profetas, reis, sacerdotes e aquelas pessoas que Deus chamava para uma tarefa especial, como Gideão, como Sansão, como outras pessoas. Então, era um grupo seleto de pessoas que tinham a presença de Deus. Veja só, Deus não habitava em ninguém do povo. Não habitava nem nos profetas, nem nos reis, nem nos sacerdotes. A presença de Deus vinha para uma tarefa específica, mas Deus não habitava. Ninguém nascia de novo, ninguém passava por transformação. Então, no máximo, pessoas eram ungidas ali, a presença de Deus vinha mas a presença de Deus não habitava. Onde é que a presença de Deus habitava? Lá no Santo dos Santos. Era lá que a presença de Deus habitava de fato, não é verdade? Era lá no Santo dos Santos que a presença de Deus habitava de fato. Então, como eu disse, apenas esses grupos de pessoas que o Espírito Santo vinha, apenas esses grupos de pessoas que eram ungidas com o Espírito Santo. Então, para que as pessoas recebessem direção, as pessoas iam até os profetas, porque os profetas eram ungidos de Deus, eles eram, podemos dizer assim, eles eram, o canal de Deus que Deus usava para se comunicar ao povo. Ele trazia a mensagem de Deus ao povo. E assim, o sacerdote era ao inverso. O sacerdote, ele representava o povo diante de Deus e o profeta representava Deus diante do povo, certo? Então, toda a situação, o povo ia até o profeta para receber a direção de Deus. Deus usava o profeta para, trazer um recado, trazer uma mensagem, trazer uma direção ao povo, porque o povo não tinha o Espírito de Deus. Então, o povo ia até aquelas pessoas, especialmente aqui no caso o profeta, para receber de Deus uma direção, porque o profeta tinha sobre si a presença de Deus, a unção de Deus. Como eu disse, não habitava, vinha sobre, certo? Então as pessoas iam até os profetas para receber uma direção.
para receber ali uma orientação da parte de Deus. Então, vinha para lá o profeta e o profeta dizia: assim diz o Senhor, certo? Era assim que acontecia. Mas já na nova aliança é diferente. Veja só, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo e a presença do Espírito Santo estava lá encerrada no Santo dos Santos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi uma obra humana ali, não foi de baixo para cima, foi de alto para baixo. Foi um rasgar ali sobrenatural. A presença de Deus, então, que estava encerrada lá no Santo dos Santos, no templo em Jerusalém, sai. E assim, ali depois, quando Cristo ressuscita, que as pessoas começam a nascer de novo, o Espírito Santo passa a habitar no ser humano. O ser humano, então, nascido de novo, passa a ser o templo de Deus. O ser humano nascido de novo passa a ser, o santuário de Deus, o templo de Deus. O espírito do ser humano nascido de novo passa a ser, o santo dos santos de Deus. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 3:16, 6:19, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Hebreus 8:6 que nós estamos firmados numa aliança superior, nós estamos numa aliança superior. Então, aquela presença que estava lá no Santo dos Santos é a mesma presença que habita em mim e habita em você, que é uma pessoa nascida de novo. Não é uma presença diferente, é o mesmo Espírito Santo que habita em nós, é aquele que habitava lá no Santo dos Santos. Aleluia! Então, a palavra de Deus diz, em Romanos 8:14, diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a palavra ali, filhos, no grego é huios, significa filhos maduros. Ou seja, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Então, na nova aliança, toda pessoa nascida de novo tem dentro de si o Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como eu disse, assim como na antiga aliança, os profetas da nova aliança são usados em profecia, são usados em palavra de conhecimento, palavras de sabedoria. E eu já ensinei isso aqui, que a palavra do conhecimento revela algo que é algo do presente ou algo do passado. E a palavra de sabedoria revela algo para o futuro. Mas a questão é que todo cristão, ele pode, não só pode, como deve ser guiado pelo Espírito Santo. Veja, não só Deus pode usar a vida de um profeta para entregar uma palavra para alguém, mas as pessoas, elas precisam aprender a buscar a direção do Espírito Santo. Diz-nos a palavra de Deus, pois todos que são guiados por pastores, por apóstolos, por profetas, por evangelistas, por mestres, são filhos de Deus. Não, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Então precisamos buscar a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós e precisamos buscar o direcionamento do Espírito Santo. Deus pode usar um profeta para nos entregar uma palavra? Pode. Assim como para a minha vida, inúmeras vezes o Senhor já usou pessoas para falar comigo e foi de muita valia, muita bênção na minha vida. Mas eu não posso me tornar dependente de profeta. Eu não posso ficar profeta dependente. Eu tenho que depender do Espírito Santo. Então é muito perigoso
posso dizer assim, quando uma pessoa se torna dependente de um profeta. Nós temos que aprender a ser dependente do Espírito Santo, certo? Porque eu já vi esse filme. Pessoas que não fazem nada na vida, não compram, não vendem, não mudam de cidade, não fazem nada, sem antes ligar para alguém. Ora por mim. Vê o que Deus vai dizer através da tua vida. Pessoas que têm preguiça de buscar a direção de Deus por si próprio. Pessoas que têm preguiça de orar e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Nesses quase 20 anos de que eu sirvo a Jesus, eu já tomei decisões na vida, senti no coração da parte de Deus, já tomei decisões na vida que contrariaram a vontade de muita gente. Mas o meu compromisso maior é com Deus, então eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus, eu preciso fazer aquilo que Deus quer e não exatamente aquilo que pessoas querem. Então temos que ter um equilíbrio, isso como eu sempre falo, um equilíbrio. Deus pode usar profetas para ministrar a nossa vida? Logicamente que pode, assim como eu já fui várias vezes, e eu não sou contra isso. O que eu estou me referindo é, as pessoas precisam depender de Deus. Eu, como ministro da palavra, eu sempre estou instruindo as pessoas a dependerem de Deus, a não viverem dependentes de mim, mas a dependerem de Deus. Assim como Maria falou lá no casamento em Caná da Galileia, falou para os servos lá, disse, olha, fazei tudo que ele vos disser, fazei tudo que Jesus vos disser. E é assim que nós devemos fazer, apontar para o Mestre, não apontar para nós mesmos, não achar que nós somos a solução para o problema das pessoas, não. Nós temos que apontar para Jesus. Temos que ensinar as pessoas a buscarem a direção do Espírito Santo, a buscarem a serem orientadas pelo Espírito Santo. Nós não podemos, queridos, negligenciar a presença do Espírito Santo dentro de nós. Como eu disse, nós somos o templo de Deus, nós somos a casa de Deus, Deus habita no nosso espírito. O Espírito Santo está 24 horas dentro do seu coração, no seu espírito. E o que ele tem falado para você? Você consegue detectar? Você consegue ouvir aquilo que Deus tem ministrado dentro do seu interior? Muitas pessoas, infelizmente, elas têm preguiça, elas não têm vontade de orar, não têm vontade de ler a Bíblia, e assim elas pensam, não, quando eu chegar lá, o líder vai ministrar na minha vida, vai me ensinar a palavra, vou ligar para alguém, alguém vai orar por mim, vai me revelar algo. Então nós não podemos viver na dependência de pessoas, nós temos que viver na dependência de Jesus, viver na dependência do Espírito Santo. Aleluia! Porque, queridos, a verdade é que muitas vezes um profeta, uma pessoa de Deus pode errar. Um profeta, uma pessoa de Deus pode se equivocar. O dom profético, ele é de Deus, ele é 100% certo, mas o vaso, o instrumento, ele é falho. Então a Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia. Então nós temos que conhecer a palavra, nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo para entender se aquilo que foi falado veio de Deus realmente ou não veio de Deus. Então, como eu disse, há uma semelhança entre o profeta da antiga aliança e o profeta da nova aliança. E também há uma certa diferença. O profeta da antiga aliança, ele era usado por Deus como instrumento para dar direção ao povo, porque o povo não tinha o Espírito Santo. Mas toda pessoa na nova aliança tem dentro de si o Espírito Santo. E eu leio mais uma vez, Romanos 8,14 diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são filhos maduros de Deus, ruios, filhos maduros. Então, vamos crescer, vamos viver na dependência do Espírito Santo. Mais uma vez eu digo, Deus pode usar a vida de um profeta para ministrar a nossa vida? Logicamente que pode. Como eu disse várias vezes, Deus já ministrou na minha vida, tem ministrado através de homens e mulheres de Deus. Mas precisamos viver na dependência do Espírito Santo. Se Deus achar por bem
usar um profeta, usar uma profetisa para nos abençoar, glória seja dado ao nome do Senhor. Mas se não usar, o nosso coração continua na dependência do Espírito Santo, certo? Então fica esta palavra aqui equilibrada ao seu coração, em nome de Jesus Cristo, certo? Cada ministro do Evangelho não tem o monopólio do Evangelho, certo? Os 5 ministérios, são 5 ministérios, 5 é o número da graça. Então, os ministérios foram dados à igreja para servir a igreja. Nenhum ministro, nenhuma ministra tem o monopólio do Evangelho, certo? Todos os ministros estão aí para servir ao corpo. Mas nós, inclusive os ministros, precisam viver na dependência do Espírito Santo. Então não negligencie o Espírito Santo dentro de você. Aprenda a ser dirigido, a ser guiado pelo Espírito Santo. Lembre-se, aquele que deu uma sabedoria extraordinária para Salomão, é ele mesmo que habita dentro de você. O mesmo Espírito que deu uma sabedoria extraordinária para Salomão, ele habita dentro de você. Então não negligencie a direção do Espírito, não negligencie a voz do Espírito. Aprenda a ter comunhão, a ter intimidade com o Espírito Santo, que ele vai ministrar no seu coração, ele vai direcionar a sua vida no propósito, no plano que ele tem para você. Fica aqui então esta mensagem para você, espero que tenha ajudado, tá? Que Deus abençoe grandemente, compartilhe, convide pessoas para se inscrever no meu canal. É bênção em nome de Jesus, porque estou aqui para transmitir não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Um forte abraço para você e até a próxima em nome de Jesus. Tchau, tchau.